Pessoal, já passamos de 2.500 pessoas aí na live. Transmissão agora ao vivo para 28 países. Olha a capa, olha a capa. Clarice é um fenômeno, tá? Era do marketing, para quem não sabe, era do marketing. Ficou aqui com a gente um tempo. Foi ser corretora e foi a melhor do ano. Simples, simplesmente. Vamos lá, pessoal. Aproveitando a apresentação do Matheus aí, Clarice, hora do show. Tá com você, tá? Pode iniciar aí, porque a gente já chegou a 9:06, beleza? Boa Amém. sorte. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que me ajudou. Desde o momento que eu entrei na empresa, eu sempre fui muito acolhida, né? Principalmente o Rafael, o Matheus. O Rogerinho também sempre foi. Ele tem um apelido que ele chama Manso. Eu, desde o início, eu sempre vi ele como um dos chefes, mas nunca o chefe que é o bravo, que eu tinha medo. Não, ele sempre foi muito acolhedor. Então, eu agradeço muito ele também. Então, eu quero mostrar um pouquinho de quem é a Clarice, porque eu também sei que eu não dou, às vezes, muita abertura para as pessoas me conhecerem. Então, eu quero que vocês conheçam um pouquinho da Clarice antes de ser corretora, para vocês entenderem um pouco como que ela é hoje. Então, eu nasci em Cataguases, Minas Gerais. A Inter até chegou a ir lá para a cidade uma vez. Então, quando teve o stand da Inter, eu vi aquela loja gigante, cheia de pipoca, cheia de balão. E eu já fiquei de olho e já entrei nesse stand para fazer minha primeira simulação. Não peguei na época, porque, igual todo mundo de cidade pequena, eu quero ter minha casa, vou esperar para ter o meu dinheiro e juntando para comprar, não é o momento, financiar muito caro. Então, eu sempre tive as mesmas dores que todos os meus clientes têm. Tá todo mundo me escutando? Tá bem? Tá aqui? Alguém me dá um ok? Sim, muito bom. O áudio tá ótimo. Tá ótimo. Amém. Eu tenho 28 anos, tá? Já fui testemunha de Jeová quando era criança, eu batia de porta em porta em domingo. Minha família é toda de testemunha de Jeová. E isso influencia muito de como que eu sou até hoje. Então, eu sou uma pessoa muito mais. Sou uma pessoa muito mais caseira, uma pessoa que não frequenta a religião, mas tem uma fé muito forte que tudo vai dar certo. Então, eu tenho sempre alguém para recorrer, né? Para conversar, para pedir ajuda, por mais que eu não frequente nenhuma religião hoje. Eu já tive um e-commerce de produtos importados, que é o que me deu mais experiência, né? Eu sempre trabalhei muito sozinha. Então, eu sempre trabalhei de casa, nunca tive muito convívio com outras pessoas. Então, esse meu foco hoje no online também vem muito disso, dessa época que eu trabalhava no meu e-commerce. E também trabalhei com marketing imobiliário. Antes de entrar na Emídia, eu trabalhei com duas empresas, né, que também faziam anúncios para imobiliárias. Então, sempre quando eu comecei no CLT, eu peguei para ficar focada no marketing imobiliário antes mesmo de ser chamada pela Inter. Também trabalhei com lançamento de infoprodutos. Então, hoje, aqueles cursos online que vocês conhecem, eu já trabalhava por fora. Eu pegava um especialista e pegava e fazia toda a parte de estratégia de marketing, landing page, todo o processo de venda desse lançamento desse curso online eu também fazia. Eu tive trombose, que eu falo isso muito, então, que foi uma fase que mexeu muito comigo. Então, eu comecei a pensar mais em cuidar da minha vida. Que eu era muito sedentária, então eu comecei a focar mais em cuidar de mim mesma, focar em viver, né? Então, eu veio que deu uma deslanchada aí, diferente na minha vida, mexeu um pouquinho com a minha cabeça. E como eu conhecia a Inter, já tinha lá visto em Cataguases a Inter, já conhecia o nome da Inter com aquela loja no Alfield. Quando eu entrei na Inter, eu comecei a ver os produtos. Realmente eu vi que o imóvel pronto talvez não era o ideal naquele momento. Então eu comprei um imóvel da Inter também, tá? A minha infância. Vamos lá. A minha mãe sempre foi de casa, então no máximo que ela fazia era uma costura ou fazia uma faxina para complementar a renda, mas meu pai sempre foi o sustento. Então ele cuidava de mim, da minha mãe e da minha irmã também. E a minha família, como eu disse, era toda testemunha de Jeová, então foi uma família muito regrada, cheia de regras. E
E na minha infância também, uma coisa que eu fiquei muito pensativa se eu colocaria ou não, é que na minha infância foi um pouco turbulenta. Então, a minha irmã, ela teve um relacionamento muito conturbado, onde ela já chegou a tentar suicídio. E a minha mãe, vendo essa situação da minha irmã, desesperada, também acabou ficando com uma depressão muito profunda. E também tentando suicídio. Isso eu fiquei meio apreensiva de falar, mas é uma parte da minha história que me molda muito. Então eu sempre quis ser a filha certinha. Sempre fazer com que tudo desse certo, que a cabeça da minha família fosse a mais tranquila possível. E isso eu sei que gera até hoje. Sempre querer fazer, estar certo, fazer as coisas certinhas. Então, eu sei que eu sou chata às vezes, tá? Só para complementar. Mas deu tudo certo, minha adolescência já foi bem mais tranquila. Eu sempre estudei em escola pública, mas eu sempre fui meio empreendedora. Então, eu via a dificuldade que meu pai passava para sustentar minha mãe, minha irmã e eu. E eu sabia que eu não podia ficar dependendo dele para sempre se eu quisesse ser alguma coisa na minha vida. Então, eu comecei a pegar semi-joias em consignado. Para quem não sabe, semi-joia em consignado, você pega um estoque para vender e você só paga pelo que vendeu. Então, foi o meio de eu começar a empreender sem ter um dinheiro para investir. E quando eu fui vendendo, eu fui comprando produtos de fora, do AliExpress. Na época eu usava muito AliExpress, né? Que era o mais famosinho. Então eu pegava produtos de maquiagem que eu gostava, que eu gostaria de usar, pegava para mim. Se eu vendesse, ótimo, vendi com lucro. Se eu não, pegaria para mim, né? Mas foi o meu meio de começar. Então sempre eu foquei muito no online. Minhas vendas nunca foi muito de porta a porta. Eu sempre vendi pelos e-commerces do Facebook, OLX, e sempre deu muito certo. Então, depois da minha adolescência, que eu comecei a juntar esse dinheirinho, eu vi que os produtos importados estavam dando muito certo. Então, eu comecei a importar e revender, importar e revender. E teve um fluxo muito grande. Então, eu não precisava sair de casa para trabalhar, eu nunca precisei, no início, colocar um currículo de CLT ou desfocar disso, porque estava me dando uma renda muito boa mensal. Eu tinha um fluxo muito grande. Eu tinha os meus Instagrams profissionais que eu não aparecia, que era uma coisa muito importante para mim, tá? Porque eu tinha sempre um pouquinho de trauma para aparecer. Eu sou um pouco envergonhada, igual vocês podem estar percebendo aqui, por mais que às vezes não pareça, tá? E nesse momento que eu vi que estava dando certo o e-commerce, eu comecei a estudar muito sobre venda. Então, marketing, como vender mais, como deixar o seu perfil do Instagram mais atraente, mais comunicativo, como pegar na dor do cliente. E eu sempre trabalhei com produtos de beleza, suplementos, vitaminas, tudo que eu pensava, eu gostaria de para mim, eu pegava e tentava vender. E sempre deu muito certo. Na faculdade, sempre a gente tem que, como eu estudei em escola pública, eu tentei também a faculdade, né? Porque, querendo ou não, o mundo de vendas é muito instável. Então, eu passei no ProUni, uma bolsa integral, tanto em administração quanto em direito. Ambos eu fiquei em 4 ou 5 períodos nesses dois cursos. Só que eu nunca fazia muito sentido para mim. Eu sempre fui muito energética, eu sempre fui de gostar de fazer e ver o resultado acontecer na hora. Então, ficar numa sala de aula me sufocava, essa é a palavra certa. Então, eu via que eu dava muito mais certo no e-commerce, na parte do marketing. Então, eu sempre foquei muito mais nisso. Tanto que, quando eu estava no período da faculdade, eu entrei na empresa júnior. Que, para quem não sabe, empresa júnior, você não ganha nada. É onde você aprende a entrar dentro de uma empresa mesmo, como se você fosse o dono da própria empresa. E a gente fazia as redes sociais, fazia um pouco dos anúncios também, mas ainda não era o que eu queria essa faculdade, nenhuma das duas faculdades, não. Então, eu conheci o tráfego pago, porque eu queria impulsionar minhas vendas, né? Porque já estava dando certo, mas eu queria impulsionar. Eu queria crescer, eu queria um dia ter uma loja física também. Então eu comecei a estudar mais a fundo, tanto que eu ainda tenho esse perfil aí, se vocês quiserem depois ver um pouquinho mais. E como essa questão, eu comprava muito curso, muito curso. Eu tinha muita teoria, mas pouca prática. Então, como que eu fui pegar essa prática? Porque quem tem que aprender tráfego pago tem que aprender com o próprio dinheiro.
Só que nem sempre você vai acertar. Então, como que você poderia aprender sem gastar tanto dinheiro para aprender? Foi aí que eu peguei a minha teoria, né, que eu já tinha, e juntei com alguém que precisava do meu serviço. E tinha muita demanda de gente precisando. Então, eu ofereci o meu serviço de graça por um mês, para a pessoa ver, sentir, deu resultado? Ok, vamos continuar por um valor bem menor, bem mais simbólico. Aí a pessoa continuava comigo. E nesse processo eu fiquei por bastante tempo, tá? Oferecendo meu produto, meu serviço de graça para aprender, para conhecer outros nichos, né? Porque eu também queria expandir o meu e-commerce e, querendo ou não, pegando a teoria, colocando na prática. Depois da pandemia, a pandemia veio, deu uma desestabilizada em todo mundo, né? Então, o meu negócio também sentiu. Depois da pandemia vieram as taxações, taxação do preço do produto, então era impossível vender. E nisso também os concorrentes, que antes ficavam tudo normalzinho, eles começaram a queimar o mercado, a vender com lucro de R$ 5 um produto de mais de R$ 300. Então ficou inviável esse processo, não dava para se manter. Então eu comecei a procurar assim outros caminhos, que foi começando a procurar no LinkedIn uma vaga de gestora de tráfego pago. Então, eu entrei na Emídia, que é focada no marketing imobiliário mesmo, em Juiz de Fora, e eu fiquei responsável por umas 20 empresas de imobiliárias, fazendo a gestão dos anúncios, também fazendo e-mail marketing, fazendo landing page, todo esse processo que eu já tinha uma certa noção. E depois, dentro da Emídia foi um grande pontapé, que foi quando eu comecei a fazer o lançamento de infoprodutos, né? A gente já, eu, Vinícius e esqueci o nome do outro. A gente começou a estudar o Érico Rocha, a gente criou os nossos próprios produtos também, né? A gente criava um produto sobre como engravidar de menina ou menina. Olha só o curso que a gente estava fazendo. Deu certo por um período, mas a gente não conseguiu dar continuidade nesse projeto. E dentro desse período da mídia também, eu criei uma loja online com o Gladson, que a gente tinha umas caixinhas por assinatura, tipo a Glambox. Eu não sei se as meninas conhecem, mas todo mês você recebia produtos diferentes, principalmente maquiagem, skincare, e por uma mensalidade, como se fosse a Netflix, só que de produtos. Então, me deu muito conhecimento, eu usei muito as questões de redes sociais, anúncios também, e estudei bastante sobre estratégia de vendas nesse período também, tá? Tive trombose. Às vezes eu falo dele porque, querendo ou não, a minha vida estava seguindo muito bem. E ter a trombose me desestabilizou. Porque eu vi que eu chegava lá, quando eu cheguei, para mim estava tudo tranquilo. Eu ia passar rapidinho, era só um inchaço. Mas eu via que os médicos começaram a me olhar, tipo, meu Deus, esse é um caso complicado, né? Eles estavam com um certo olhar de pena. Eu virei estudo de caso, fiquei quase um mês internada. Então, eu comecei a repensar a minha vida muito. Tudo que eu tinha feito até ali. Se o que eu estava fazendo realmente era o que eu queria, o que eu seria daqui para frente, entendeu? Então, eu queria uma vida mais estável, queria também aproveitar a minha vida. Então, foi um pontapé que tudo mudou, tá? Eu não fumava, não bebia. A única coisa que pode ter sido é o anticoncepcional, porque, para quem não sabe, eu tinha um relacionamento de 12 anos, então fiquei uns 10 anos tomando anticoncepcional também. Então pode ser que foi ele, sim. E quando eu voltei, eu fui demitida. Graças a Deus, né? Oh, maravilha. Só que eu fui chamada pela República, outra empresa de marketing imobiliário, para também fazer anúncios patrocinados para empresas desse ramo também. Eu e Inc, graças a Deus, o Marcão me achou no LinkedIn, né? Depois de começar a usar bastante ele, comecei a divulgar bastante meu trabalho de tráfego pago. Foi aí que eu fiz uma entrevista direto com o Matheus, né? Que confiou no meu perfil, né? E olha que eu vou contar um segredo, mas eu não tinha pesquisado quem era a Inc. Eu conhecia a Inter, não a Inc.
porque eu achava que talvez eu ficaria muito nervosa se eu fosse pesquisar. Então, eu achei que era uma empresa de marketing imobiliário, igual já estava sendo, que eu iria fazer anúncios para outras empresas de imobiliários. Mas foi muito gratificante quando eu entrei. Recebi um salário muito bom também, de todos era o melhor salário de CLT. E nesse período aí, eu não fazia só anúncios, né? Eu cheguei a fazer um pouquinho da parte do comercial com o Rafael, uma parte do TI também, porque eu pedia ajuda para o TI, às vezes eles não me ajudavam, e eu tinha que me virar nos 30 para achar a resposta desses problemas que eu tinha na época para resolver. Eu comecei a fazer as landing pages também. Eu era a que fazia os leads para vocês, que às vezes vocês brigavam comigo porque estava ruim. Mas nem sempre a culpa é dos leads, tá, gente? Hoje, na prática, eu falo muito isso com o pessoal. Às vezes, a gente tem que voltar, sair um pouquinho da teoria e voltar para a prática. Porque aqui no dia a dia dos corretores é muito difícil. Por mais que o lead ajuda muito, mas aqui, quando a gente está na prática, é bem diferente. Então, é muito bom quando vocês colocam isso, sentam na mesa com um cliente para entender as dores dele, é muito diferente. Tanto que na época do marketing, eu pedia muito para ir visitar os estantes, tá, Matheus? Lembra disso? Por quê? Porque eu sei que cada cidade é diferente. Tanto que no período que eu estava em Juiz de Fora, era completamente diferente. Vou falar um pouquinho. Ah, depois eu falo. A cidade de Juiz de Fora é uma cidade, a cidade de São João del Rei é outra totalmente diferente. Aí em Juiz de Fora a concorrência é muito grande, então realmente a gente tem que ter uma abordagem mais agressiva que aqui em São João del Rei não funciona. Você vai ser taxado como chato, você vai ser taxado como isso. E foi na Inc que eu comecei a ver os projetos na planta, começar a estudar sobre o produto e conheci o Upside Rio Branco. Eu comprei o Upside Rio Branco quando eu estava no início da Inc. Eu tinha, acho que, um mês e meio, no máximo. Então, eu já estava procurando um apartamento pronto para comprar, mas era tudo apartamento de 5 andares, sem elevador, uma estrutura velha, que não tinha área de lazer completa, e sendo o mesmo valor do Upside Rio Branco. Então, eu peguei o Upside, mesmo que não estivesse pronto, fazia sentido para mim, porque tinha tudo que eu sempre sonhei. Então, eu fiquei muito feliz e isso transparecia muito. E lembrando por que que eu iniciei na carreira de corretora. Eu sempre vendi produtos que eu compraria. Então, eu fiquei apaixonada com os produtos mesmo. O Smart Garden, por exemplo, que é no Grama, mesmo sendo longe, mesmo sendo tudo, é um empreendimento que eu fui apaixonada por ele também, porque é algo que, para minha casa, minha vida, é muito importante. Você ter a segurança, ter o lazer completo ali, principalmente na parte da pandemia, que veio todo mundo ficar quieto dentro de casa. Foi uma parte muito importante. Então, tira a pessoa que não tinha condição nenhuma de ter um imóvel e dá essa oportunidade para eles. Então, mesmo sendo um empreendimento que todo mundo ficava meio sei lá, eu achava até mesmo o Smart Garden muito interessante. Tanto que foi um dos que eu mais consegui vender. Foi isso. Comecei na equipe do Jimmy, né? Ele foi quem me acolheu. Sou muito grata por ele, tá? Ele me ensinou, eu aprendi muito com ele. Eu assistia ele falando com o cliente e tentava absorver muito isso. E tanto que até hoje eu uso bastante estratégia que ele fala com o cliente para usar como argumento para mim hoje. Então eu sou extremamente grato para ele. Essa foto aí, por exemplo, foi um dia que a gente estava no Upside Rio Branco. Já era 10 horas da noite e a gente estava atendendo um cliente. Então eu quis colocar essa foto. E foi na equipe do Breno, me senti muito acolhida e foi o que eu consegui entrar no meio do ranking. Foi aí que eu já tinha uma certa experiência e consegui impulsionar com o anúncio, com o meu marketing. Eu já tinha uma experiência um pouquinho mais. E sou muito grata por ele também até hoje, tá? A equipe de São João del Rei. Eu já estava me preparando para vir para cá, então eu ficava nesse bate e volta. Eu brinco com as meninas porque quando eu tava entre equipe São João del Rei e equipe Juiz de Fora, eu ainda era de Juiz de Fora, então o que que eu fazia? Eu pegava os 5 dias que o Breno me deixava
eu tinha 2 dias de folga no shopping. Então, os 5 dias eu ia na equipe do Breno e os 2 dias eu pedia, por exemplo, uma segunda ou uma terça, terça e quarta, se eu não me engano. Porque eu saía, pegava o plantão de manhã, vinha para São João, pegava o período da tarde aqui, continuava, depois saía e depois voltava para o plantão de Juiz de Fora. Então, esse momento da transferência do time São João para o time de JF foi muito intenso para mim. Foi um mês praticamente fazendo esse bate-volta, porque eu tinha que criar uma audiência aqui. Então eu não podia chegar simplesmente sem ninguém, sem saber nada, meu Deus, desesperada. Não, eu queria construir algo aqui. Então eu fiquei intercalando um pouquinho entre venda. Não tinha venda aqui, por isso que eu estava fazendo isso, tá? Só para ficar bem claro. Eu ainda só podia vender Juiz de Fora. Tá? Não tinha nada aqui, era só um plano de vai abrir o lançamento, não se sabe quando. E a cidade me acolheu muito, graças a Deus, tá? Tanto que eu fiz vários amigos como cliente mesmo também. As meninas também sempre me acolheram bastante. E, e aqui foi quando eu consegui o meu segundo AP. Peguei um aqui de um quarto. Fiquei muito feliz. Eu acho que o Rogerinho errou, mas eu fiquei muito grata. Foi uma das conquistas também, porque eu espero ficar bem aqui por bastante tempo. E essa é um pouquinho da minha história. Fui top 1 Brasil, graças a Deus, espero continuar esse ano. Top 1 São João del Rei e destaque de 2025. E qualquer coisa pode me chamar. Tem um curso de marketing que eu fiz, tá? Curso não, gente, eu gravei um vídeo passo a passo que eu explico como fazer um anúncio patrocinado, desde a época que eu fazia os anúncios para Inter. Se alguém quiser, pode me mandar mensagem. Eu gostaria que, ao invés de eu mandar direto no grupo, a pessoa me mandasse mensagem, porque eu também acho muito válido ter essa convivência com as outras equipes. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de tráfego pago, pode me chamar, que eu mando o link, a gente tira dúvida, tá? Eu acho esse networking entre as cidades muito importante. E eu quero agradecer também algumas pessoas que foram muito importantes nesse período, né? Tipo o Rafael, que me deu um apoio bastante nessa fase de transferência entre o marketing e as corretagens, né? Ele foi bastante importante para mim, porque ele me apoiou, querendo ou não, ele viu que eu tinha um potencial, o Rogerinho também, a Andrea também, que na época estava até rolando boato que ela ia ser coordenadora, já queria me abraçar também e me ensinar tudo, sou muito grata a ela também. O Tony também ajudou, o Rogerinho, quando eu falei para ele que eu queria ser corretor, ele ficou meio apreensivo, mas também apoiou. O Matheus também. E obrigado por todo esse processo, porque sem a ajuda de vocês nada seria. E a Luana, que também está aqui, né? Minha amiga do marketing, que foi a primeira pessoa que realmente soube que eu queria ser, que eu pedi um conselho para ela, se eu largaria tudo lá no marketing e tentaria começar do zero algo. E ela me incentivou muito, foi uma pessoa muito importante para mim e eu amo ela até hoje também. Tá bom? Qualquer dúvida, pode abrir os comentários. Você esqueceu de agradecer o melhor de todos, meu amigo Pedro Reigoto. Também! Esquecido, Também! né, olha? Esquecido, né? Tá tudo Também! bem. Dia a dia a gente tá aqui, né? Deixa eu parar de compartilhar. Parabéns, Clarice. Tanto de casa não faz Primeira- milagre, né, Pedro? O pai é bravo. Aqui, primeira live que o Pedro assistiu toda, sem ficar mandando mensagem no grupo, hein, Pedro? Que isso, hein, cara? Ah, é que você falou, né? Eu Consegui falei, pegar opa, tua vou ver atenção se 100%, hein? Ah, outro detalhe que eu gosto de falar muito também é que antes do Pedro vir, ele estava no contrato. Então, quem ia vir para São João del Rei era o Roberto. Então, antes do Pedro vir, eu também já sabia que ia vir, eu já tinha me proativo, querido vir também junto. Então, ele estava num processo de sair do contrato e aí eu falei, por que que você não tenta ir também junto para São João del Rei? Tanto que ele começou, foi buscar atrás para vir junto, tá? Graças a Deus deu tudo certo no final das contas. Amém. Parabéns, Obrigado, Clarice. Clarice. Bom dia. Muito legal, muito bom saber um pouquinho da sua história. Acho que todo mundo fica muito feliz de ver nosso desenvolvimento, as nossas conquistas.
Então, tudo isso faz parte do que a gente está buscando desenvolver, que é desenvolver as pessoas, desenvolver o ser humano, não só como corretores, né? Mas também como pessoas do bem. Obrigado. Fiquem com Deus. Boas festas, boas vendas. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Até mais, pessoal.